Então, os dados da obesidade são alarmantes, vem crescendo muito, né? O exercício físico é o melhor antidepressivo e o melhor ansiolítico que existe no mundo. Quando você decide ser pai e ser mãe, você tem que entender que você está gerando uma vida, é responsabilidade sua. Educar, nutrir, conscientizar, ensinar, né? A obesidade jamais pode ser romantizada, porque a obesidade é uma doença. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo sempre um conteúdo muito bacana para você. Hoje eu tenho na minha frente aqui uma pessoa que é uma... Como que eu poderia dizer? Um dos lemas dela lá na rede social dela é Medicina com o propósito de transformar vidas. Quem está aqui na minha frente é a doutora Diane Saúgo. Muito prazer tê-la aqui no nosso estúdio. Obrigado. Muito obrigada, Murilo, pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos falar sobre saúde. Sim, vamos falar de saúde. Ela que conhece, sabe muito sobre na questão alimentar, a questão fitness. Ela é uma doutora fitness, né? E a gente vê aí nas redes sociais, o fitness está muito forte, as pessoas estão... por outro lado, tem outros que estão, a gente estava até comentando aqui, abusando um pouquinho, né? Os índices de obesidade são bem grandes, mas também existe um movimento fitness bem forte, né? De pessoas que estão se cuidando, né? Graças a Deus. Eu acho que hoje as pessoas estão começando a despertar, se conscientizar que é preciso priorizar a saúde. Sim. Então, os dados da obesidade são alarmantes, vem crescendo muito, né? A expectativa para 2025 são de 2,3 bilhões de pessoas obesas. No mundo. No mundo, né? E nos últimos 13 anos, a obesidade cresceu 72%. E sendo que a obesidade infantil está acompanhando a obesidade na fase adulta. Sim. Então, é muito importante que nós, médicos, né, façamos esse trabalho de conscientizar as pessoas, de que elas despertem para o autocuidado, para priorizar a saúde, e eu acho que eu consigo fazer muito bem isso nas redes sociais. Isso, com certeza. Eu achei você lá, o algoritmo trouxe a doutora lá, e aí eu sempre estou procurando pautas aqui para o nosso programa, eu vi a doutora, e também fitness, lá tem ela treinando, ela tá no shape também, ou seja, já fazendo o exemplo, né? Até para vender qualidade de vida, né? Exato, palavra convence, mas o exemplo arrasta, né, Murilo? Com certeza, é verdade. Então não adianta só você orientar, né? Eu falo que se você não faz aquilo que você prega, você é incongruente, né? Sim. Então, se eu falo para o paciente que ele precisa comer de forma saudável, que ele precisa dormir bem, que ele precisa fazer gestão das emoções, gestão do estresse, que ele precisa treinar todo dia, quem que vai ser o exemplo dele? Eu. Sim. Ele vai olhar e falar, não, realmente, a minha doutora, ela é um exemplo para mim. Sim, com certeza. E essa coisa que você falou, né, de fazer a gestão de várias coisas, né, porque eu, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo básico do dia a dia, quando a gente está ansioso, a gente quer comer, né? Então, essa gestão a gente pode direcionar, né? Por exemplo, agora eu estou nesse hábito, principalmente final de semana, sábado e domingo, eu procurei uma academia que funcionasse sábado e domingo, porque as tardes e os domingos de sábado e domingo, para mim, me bate uma ansiedade, eu não sei o que fazer, aí eu corro para a academia e eu direciono, né? Essa energia. Sim. Se eu ficasse em casa, eu já tá só comendo ali, né? Fazendo alguma coisa. O exercício físico é o melhor antidepressivo e o melhor ansiolítico que existe no mundo, além de ser de graça. Sim, de graça. Você pode ir no parque, né? Fazer uma corrida, você pode pedalar, fazer algo ao ar livre, sim, ou ir para academia, né, e fazer um treino, né, depende do que a pessoa gosta. Verdade. O importante é que faça, né, para você liberar a endorfina, né, isso vai trazer aquela sensação de prazer, de bem-estar, que é o que as pessoas procuram na comida.
que ela traz, naturalmente, né? É o básico do ser humano, se alimentar, é uma questão primitiva ali, né? Como que fala? Do instinto do ser humano, né? Então, isso é muito forte, né? Então é difícil brigar com isso, né? E aí você tem hoje em dia também um pouco da romantização também da questão do gordinho, que eu não tenho nada contra, mas tem um pouquinho essa romantização, de que é bonitinho, de que também se tá gordo é porque tá bem alimentado. E não é bem assim, né, doutora? Não, de jeito nenhum. Eu acho que não, a obesidade jamais pode ser romantizada, porque a obesidade é uma doença. Sim. Não é só uma questão de estética. Não existe obeso saudável. Então, toda pessoa obesa ela é doente. Certo. A obesidade por si só é uma doença crônica. É um desequilíbrio. Seria um desequilíbrio? É um desequilíbrio metabólico, né? E traz diversas consequências para a saúde, né? Um obeso, ele tem um maior risco cardiovascular, maior risco de morte súbita, ele tem um risco de desenvolver hipertensão, doenças, uma doença coronária, um diabetes. Então, assim, é a chama para pegar fogo para diversas doenças. Eu posso dar aqui exemplos, pessoal. Eu fui obeso, principalmente ali no período da pandemia. Então, aconteceram duas coisas, que eu estava obeso e também a pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo, então eu também estava depressivo naquela fase de pandemia, isolado, imagina, né? Afetou. Aí come mais ainda. Isso, então só piorou. Mas olha, a minha qualidade de vida, assim, melhorou demais depois do emagrecimento e tal. Então, tipo assim, desde um amarrar o sapato, por exemplo, as pessoas imaginam que quando você está obeso, você só vai ter ali problemas cardiorrespiratórios, esse tipo de coisa. Mas você tem problemas de articulação por causa do excesso de peso. Eu tenho um ossinho quebrado no pé há muitos anos, mas depois que eu fiquei obeso, meu pé não aguentava mais de dor nele. Não aguenta o peso. Comecei a ter problemas nos ombros. Aí você me pergunta, foi de fazer atividade física? Não. O meu peso durante o sono, eu dormia sobre o ombro. Compensava de um lado. E aí acabei tendo problema. Então vai trazendo vários outros problemas, Sim, né? Problema na coluna, problema nas articulações, problema com a autoestima, problema para comprar roupa, né? E como você falou, problema até para você calçar um tênis, né? Para você sentar num banco de avião, não cabe, né? Então vai gerando, né, situações constrangedoras e você vai se sentindo, né, que a pessoa você vai se sentindo infeliz, você vai se sentindo incomodado. Então, assim, não existe obeso feliz e saudável, né? Isso é uma grande mentira. Teve um convidado que veio aqui que ele tá obeso, ele tá criando coragem em fazer uma cirurgia e eu incentivei ele, não, faz, tal. E ele leva isso até com bastante humor, que é o Diego, que veio aqui. Mas ele também, ao mesmo tempo que ele ri da situação, também ele conta, cara, não posso dizer que eu tô 100%, que eu tô feliz quando eu me olho no espelho, essas coisas. Ele conta. Mas ele conta algumas coisas engraçadas. Ele fala que quando ele vai amarrar um tênis, ele fala que é como se ele fosse mergulhar. Ele tem que puxar o ar e ir lá. E realmente é assim, cara. Tinha vez que eu achava que eu ia ter a veia que chegava a aparecer por causa é um esforço. Sim. E olha que é uma situação tão básica que não deveria ser um esforço, né? Sim. Deve ser uma coisa natural, né? E a longo prazo só vai piorando, né? E trazendo assim para sua realidade, quais os quadros que mais chegam para você na sua clínica quando as pessoas estão te procurando? Hoje as pessoas me procuram muito para emagrecer, né? Então, assim, eu sou especialista em emagrecimento saudável. Então, a cada 10 pacientes, 7 me busca para emagrecimento. Ah, legal. E um outro nicho de pessoas que me procuram é para fazer reposição hormonal, né? Então, assim, mulheres na menopausa, homens na andropausa, buscando uma longevidade saudável, né? Envelhecer com saúde. E uma outra parcela que me procura é para performance. Eu atendo bastante atletas, né? Que é a parte esportiva. Isso, atletas amadores, né? Que faz triatlon, participa de provas de corrida, corre meia maratona. Pessoa que quer elevar o nível ali, né? Isso, performance esportiva. E outros para ganho de massa, né? Então, assim, pessoas que são muito magras, que têm muita dificuldade de ganhar massa, mulheres que são sarcopênicas, né? Que, né, já estão numa idade ali que tem mais dificuldade
obesidade, em ganhar massa muscular. Sim. Então, esses 4 nichos, assim, são os mais procurados e são minhas especializações mesmo. Sim, eu sei que deve ser difícil você escolher algum assim, mas eu percebo que você mesmo é uma esportista, você é fitness, então esse lado esportivo é legal, você gosta bastante dele? Eu sou desde criança, eu falo que eu sou atleta desde criança. Então, sim. assim, desde criança sempre pratiquei natação, entrei na academia, na musculação com 14, 15 anos, então naquela época ninguém falava de musculação, né? Então, assim, eu sou pioneira mesmo no ramo fitness, né? Com Legal. 15 anos eu já treinava. Na época da faculdade eu era a única que treinava, então eu sempre fui assim, diferente, eu sempre me alimentei saudável, eu nunca fui, nunca bebi refrigerante, eu não sei o que é refrigerante, que ótimo, porque eu odeio cerveja, então o refrigerante assim... é o meu vício que eu vivo brigando com ele assim, mas vira e mexe eu tô sucumbindo assim a essa, mas é porque aí a gente volta naquela questão da obesidade que a gente tava falando. Desculpa te cortar, mas a gente tem que pegar um gancho, né? Você falou, são 6,7 milhões de obesos no Brasil, né? E a obesidade infantil tá muito grande, né? No meu caso, eu percebo muito, as pessoas acham que quantidade não é qualidade, né? Então, principalmente as pessoas às vezes mais humildes ou de informação não estão alimentando bem as crianças, né? Então, tipo assim, ou às vezes o filho tá só herdando o modo de vida. Os hábitos dos pais. Dos pais, né? Então, o lado da conscientização, assim, o que a gente pode fazer, né, será, para conscientizar o pai que aquele estilo de vida que ele levou para a criança já não é mais, não dá para continuar, né? Então, da onde que a gente deve partir, será, nesse processo de conscientização para essas crianças? Porque tá difícil também o quadro de como você... Deve ser muito difícil você trabalhar uma criança que já está obesa, fazer o trabalho de fazer ela conscientizar que ela precisa perder peso. Eu acho que o cuidado tem que ser já na gestação. Então, a mulher, quando ela engravida, ela tem que virar a chave. Se ela ainda não virou a chave, a hora é agora. Entendi. Então, assim, a fazer um acompanhamento com uma nutróloga, né, na gestação, né, além da ginecologista, né, da obstetra. Então, tem que fazer o acompanhamento, né, nutricional, nutrológico. Então, desde aí, você já recomenda desde a gestação, né? Legal. Porque tem mulher que engorda muito, engorda 20 quilos, isso é um absurdo, isso é eu falo que é um crime você engordar tanto assim, né? Porque eu tô grávida, eu posso comer por 2. Jamais. Você tá grávida, né? Gravidez não é uma doença, não é justificativa para você comer horrores, né? Aí então, passou um pouquinho do ponto, né? Quando é assim. Até natural ela comer mais, mas... Mas assim, o comer, não é comer mais, é o comer o suficiente para nutrir ela e o bebê. É isso, né? E por isso que tem que fazer o acompanhamento. Certo. Então, a maioria não faz acompanhamento, engorda muito, depois tem muita dificuldade de perder o peso, e aí a criança já nasce muito grande, né? Já nasce além do que devia. E aí os pais oferecem a comida que eles, né, a hora que começa, às vezes não dá o leite materno, que tem que ser dado 6 meses exclusivo. Aí as mulheres não querem, né, oferecer porque dá trabalho, né? E as pessoas não querem ter trabalho, simplesmente isso. Então, não priorizam, né, a saúde dos filhos. Eu acho que quando você decide ser pai e ser mãe, você tem que entender que você está gerando uma vida. É responsabilidade sua. Educar, nutrir, conscientizar, ensinar, né? Então, hoje nós vemos assim, não só crianças obesas, quanto crianças mal educadas, crianças, né, rebeldes, crianças desequilibradas. As crianças de hoje, elas têm muito mais acesso. Eu ainda sou de uma geração um pouquinho pré-internet. Eu acho que você é da mesma fase também, que a gente ainda viveu um pouquinho a infância, assim, né? Você vê as crianças de hoje, elas já estão sendo expostas a tanta informação, que você vê até o vocabulário das crianças hoje, elas são muito adiantadas. Elas não brincam, né? Hoje elas brincam no celular. Então, antigamente as crianças corriam brincava então, de pega-pega, de esconde-esconde, pulava corda, subia na árvore. Ociosas, né, quanto hoje, né? Elas eram ativas, né? As pessoas eram ativas antigamente. E hoje não, hoje as pessoas são sedentárias. Sim. Então, se você vai na academia 2 vezes na semana, você é sedentário. Sim. Não é considerado ativo. Sim, tinha gente antigamente que achava que eu jogo meu futebol de final de semana e achava que era que não era sedentário, e
Mas Qual que é antigamente a pessoa, ela não só jogava no final de semana, mas ela ia a pé pro trabalho, ela em casa fazia as coisas, As né? coisas eram mais simples, requeriam que a gente fosse um pouco mais fisicamente ativo, né? De uma maneira ou de outra, não né? tinha controle para tudo, né? Então, quer ligar a televisão, vai lá, liga. Quer ligar o ventilador, tem que ir lá e ligar, né? Hoje é tudo no controle remoto, hoje é tudo... Não só tem põe nem uma no banco, Alexa. nem no banco a gente precisa ir mais, né? Antigamente tinha que se deslocar. Tudo exigia realmente um pouquinho mais da gente fisicamente, De né? esforço, Hoje Pegar tá uma tudo, fila. Hoje tá tudo muito fácil. E aí tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é a praticidade. Pelo celular você faz tudo, Sim. né? Mas tem um lado ruim que você fica, né, ali, essa tela do celular, a tela do computador, a tela da televisão, ela fica estimulando ali o seu cérebro, é péssimo para a saúde. São autoestimulantes, né? Sim. Então, assim, tem que ter o equilíbrio, né? Não dá para você ficar ali, né, refém de um celular e não cuidar, né, da sua saúde mental, emocional, espiritual e física. Sim, verdade. Tava falando aqui com a doutora antes de começar, e aí eu comecei a puxar aqui um pouquinho as especialidades dela. Ela tem tantas especialidades aqui que a gente se perdeu. Aí eu fiquei pensando assim, ela é uma jovem, como que ela teve tempo de aprender tudo isso, né? Mas eu, puxando um pouquinho, você falou da sua parte esportiva antes, quando você ainda era bem jovem. O que dentro disso, trouxe você para medicina, né? O que te pegou ali que fez você ir para esse lado? Na verdade, eu sempre gostei muito de esporte. E não é algo da minha família, porque lá em casa não tem nenhum atleta, não tinha ninguém que praticava, é algo meu. Sim. Então, assim, eu sempre quis ser médica, eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de me cuidar e sempre gostei de uma alimentação mais saudável, mesmo sem ter entendimento, porque eu era uma criança, né? Era coisa muito rara, nova. assim, nos dias de hoje. Sempre foi, né? E aí eu decidi entrar na academia. Na época, a academia era o Circo Militar, né? Que existe até sim. hoje o clube lá, uma academia super simples. E eu ia a pé. Eu morava num bairro, né? Ia a pé, andava 5 quilômetros para chegar na academia. Então, acho que assim... Aí naquela coisa, né? Aquela atividade já... E isso mudou minha mentalidade, né, Murilo? Acho que assim, o esporte te prepara para a vida. Sim, então, sim. assim, me trouxe disciplina, me trouxe determinação, me trouxe foco e me preparou para a medicina. Eu tenho certeza que o fato de eu ter me tornado uma atleta amadora, né? Porque eu praticava porque eu gostava, não era para competição nenhuma. Me preparou até para medicina. Então, eu fiz medicina, eu treinava musculação, eu fazia cardio, eu corria no parque. Então, para você foi muito, muito satisfatório, porque você uniu duas coisas. Você já tinha a intenção de ser uma médica e aí você uniu as duas coisas que você gostava. O que eu amo eu consegui unir o que eu fazia por hobby, que era a minha paixão, com a minha profissão que eu amo, né? Eu falei, bom... Tô fazendo medicina, ainda não sabia o que eu ia fazer, porque a nutrologia é uma área muito nova da medicina, né? Sim. Antigamente não se falava nisso. A medicina do esporte também é muito nova. Então você começou por outros meios, medicina comum, como foi? São 6 anos de faculdade, né? Então, quando você faz faculdade, você não tem como você saber, né, o que você vai fazer. Então, até porque você se acha durante o processo também, né? Exato. Muita gente faz Mas assim, a minha primeira escolha era dermato. Eu gostava de dermatologia. Eu fui decidir mesmo depois que eu me formei, que eu trabalhei em várias áreas. E aí, na verdade, a minha inspiração foi o Paulo Musi. O Paulo Musi foi a minha inspiração. Esse cara é fera, eu vi ele na capa da revista, eu falei, que é isso, meu Deus. Há quantos anos isso aí já, assim? Porque ele explodiu agora com a internet, mas as pessoas não veem que ele já faz tempo. Faz muito tempo que ele é famoso. Que assim, na área médica ele já era conhecido, né? Como médico. E na área do fisiculturismo também. Sim. Mas assim, a internet, o boom do Instagram, eu acho que veio de uns 7 anos pra cá, o boom do Instagram, né? Uns 8 anos pra cá, mais ou menos. Só que eu descobri o Musi na capa de uma revista. E aí eu falei, nossa, é médico, né? Que esse shape aqui, eu quero isso pra mim. Sim. E aí eu me formei, guardei um dinheiro, fui lá pra São Paulo, constei com ele e ele me deu todas as dicas, super me incentivou. Legal. E eu falei, eu quero essa vida pra mim, eu quero Nessa época você já era no shape ou você se dedicou? Eu sempre treinei, né? Então eu sempre tive um corpo legal, eu sempre fui diferente, né? Entendi. Então assim, quando tava todo mundo magrinha ou gordinha, tava eu sarada já. Então, mas assim, o fato de ter alguém que me inspirou, né, me ajudou a tomar esse caminho. Seguir, né? Eu falei, bom, se ele é médico e ele escolheu essa área e ele tá bem, e eu comecei a
fiz curso com ele, né? Comecei a ver o conteúdo dele e falei, bom, é essa linha que eu quero seguir. Legal. E você, quando você fez o curso, percebeu é diferenciado mesmo? Ele não é à toa que ele tá onde ele tá? Eu tive a oportunidade de fazer um curso de final de semana de suplementação, né? Há muitos anos atrás, né? Eu fui morar em São Paulo em 2014. Então, eu consultei com o Muzi em 2013, consultei com ele. E aí, teve um curso, ele me falou que ia dar um curso de suplementação. Eu falei, opa, minha oportunidade de entender um pouquinho dessa área, né? Eu não tinha conhecimento dessa área. E aí eu fui e fiquei encantada. Eu falei, é isso que eu quero saber como que usa o whey, para que serve o whey, para que serve creatina. O domínio dele, né? O que é isso, o que é aquilo. Eu quero saber, eu quero entender, eu quero praticar isso. E ele desmistifica muita coisa também. Eu sigo ele e o Cariani. O Cariani é brother dele também. Mas o Cariani não é médico, não é médico. Mas é super legal. Eu gosto de ver quando os dois estão juntos, assim. Nossa, o bate-papo é maravilhoso. É verdade. Você acompanha, então, também esses canais? Gosto bastante. Legal. Ó, aqui, então a gente estava falando da parte da nutrologia, tem a questão da medicina do esporte, que a gente já está falando aqui, ainda tem a medicina preventiva, que é mais uma das especialidades dela. Vamos só entender o que é então, doutora. Medicina preventiva, acho que essa é a mais comum que as pessoas acabam... É que existe duas medicinas, né? A medicina curativa e a medicina preventiva. Sim. Então, eu atuo nas duas áreas, só Certo. que muito mais na medicina preventiva, que é o que eu faço, né? É nutrir o paciente, mudar o estilo de vida do paciente para prevenir doenças. Acaba que enquanto você está atuando aqui, por exemplo, como nutróloga, você também já está fazendo a medicina preventiva, né? É tudo a mesma área, exatamente. Sim. Entendi. Da mesma área. Já está cuidando ali da pessoa que, por exemplo, está com déficits e tudo mais, ela já está, consequentemente, prevenindo doenças. Sim. Quando você... quando o paciente chega para mim, geralmente ele chega em desequilíbrio, ele chega inflamado, né? Metabolicamente, né? Desestruturado. E aí o meu papel como médica é equilibrar todo aquele organismo. Sim. E aí eu vou usar todo o meu conhecimento, todas as minhas especializações, né? Toda a minha experiência, né? Que já tenho 10 anos de formada. Sim. Formei muito novinha, então, graças a Deus, eu pude me dedicar bastante, né? Eu optei por morar em São Paulo para poder estudar, para poder me especializar e para me destacar na área que eu escolhi, né? Porque é uma área onde os homens predominam. Você vai ver nessa área, né? É o Paulo Musi, é o Baracá, é o Vitor Sorrentino, são homens, né? Difícil você ver uma mulher que se destaca. Então, você já achou também esse filão, assim, vamos dizer assim, que uma brecha ali, né? De mercado, até porque rola muito a questão da identificação, né? Então outras mulheres vão se sentir mais encorajadas a te procurar também, né? Sim, geralmente mulher se identifica mais com mulher e homem se identifica mais com homem, né? Eu falo que é muito mais fácil você fazer um tratamento com mulher, porque a mulher sabe, né? A mulher menstrua como você, ela tem TPM como você, sim. Ela tem as fases como você, né? O homem e a mulher, eles funcionam de maneiras muito diferentes. Sim. Eu até estava vendo a explicação de não sei se é um padre, se é um pastor, um pregador falando que o homem é o sol e a mulher é a lua. E aí eu falei, opa, por que o homem é o sol, né? O que brilha, será, né? Não, o homem é o sol porque o sol tá sempre igual, entendeu? O sol tá ali brilhando, fazendo o papel dele. A lua não, a lua tem fases. E a mulher né? a mulher é a lua, sabe? Às vezes ela tá minguante, às vezes ela tá cheia, às vezes ela tá crescente. Às vezes ela tá cheia do companheiro. Então, eu achei muito legal essa comparação e faz todo sentido. Às vezes o paciente chega para mim e fala, eu passei com fulano, com ciclano, beltrano, não deu certo com ninguém, né, nem o tratamento funcionou. Falei, não, mas não é que o tratamento não funcionou, é que você não estava comprometida com o tratamento que ele te prescreveu. Tem muito essa questão, né? Que eu acho que é o que te traz, às vezes, o maior desafio, que é fazer o paciente aderir ao que você está passando, aderir ao né? tratamento. E assim, o profissional tem que entender a rotina daquela pessoa, né? O tratamento que eu vou passar para uma menina jovem, solteira, é completamente de um tratamento para uma mulher que é casada e tem 3 filhos, com uma super responsabilidade. É importante, assim, então, você, quando chega a pessoa pela primeira vez, ela contar um pouquinho a vida dela. Você tem que ter uma coisa quase semi-psicóloga, assim, de entender a realidade da pessoa, né? Total. Eu tenho formação em coaching, psicologia positiva. Aí, mais uma aqui, deixa eu colocar aqui mais uma aqui. Eu fiz coaching, eu fiz ericksoniano, eu fiz psicologia positiva, fiz vários cursos de autoconhecimento, para exatamente me conhecer e conhecer o próximo, sabe? Sim. Porque você tendo uma base do que a pessoa procura,
quais são as dificuldades que ela está apresentando e como você pode ajudar ela, vai ficar muito fácil. Porque eu não posso falar para você, Murilo, o caminho é esse aqui, vai. Murilo, ó, o caminho, você vai ter que passar por esses processos, é assim que funciona. Ó, doutora, mas... Entender que é processo, né? Esse primeiro caminho aqui, essa primeira fase aqui pra mim já tá difícil. Eu falar, não, peraí, difícil não. O difícil é uma coisa que que você, aquilo que você não realiza, né? Então, é desafiador. Então, mude as suas palavras, né? Então, isso eu aprendi, né, nesses cursos de inteligência emocional. Para ajudar o paciente a se comunicar melhor, se entender melhor. Dar uma ressignificada, né? E conseguir executar o que foi planejado. Porque se você coloca obstáculo em tudo, você não segue o tratamento. Sim, verdade. E é uma mudança de mentalidade, sabe, Murilo? Eu falo que assim, não adianta você passar na nutricionista sem você estar realmente comprometido. Não adianta você ir na doutora Diene consultar e você não seguir, sabe? Pode ser na Diene, no Muse, se você não tiver... Não tiver com a mentalidade já, assim... não vai estar mudado, é claro que não, mas assim, é disposto a mudar, sabe? Eu quero virar a chave. Ainda chega pessoas pra você que vão assim, muito jogando na sua mão, achando que você vai ter alguma coisa, A milagre. maioria. A maioria, assim, eu vim em você porque você fez fulano emagrecer 20 quilos, eu quero esse milagre pra minha vida. Falo, não foi eu que fiz, não foi eu que fiz ele emagrecer, ele que emagreceu. Eu dei o caminho, né? Eu dei eu coloquei as pedrinhas ali que era pra ele catando no caminho pra ele conseguir chegar, né? Na meta. Só que assim, eu não posso caminhar por você, né? Então, quando chega falando, que você ajudou meu marido, você ajudou minha cunhada, minha amiga veio aqui, perdeu tantos quilos, eu também quero isso pra minha vida, mas eu já não gosto de treinar. Complicou um pouquinho aí, né? Você procurou a profissional errada, né? Logo eu, que treino todo dia e falo pro meu paciente que ele tem que treinar. Se você olhar lá no Insta da doutora lá, e você falar, você não vai ter coragem de falar pra ela que não quer treinar. Porque você treina bastante. Como que é mais ou menos a sua rotina? Como que é? A doutora é bem ocupada. Muito obrigado por você ter dado uma atenção. Ela deu uma atenção pra gente. Mas eu percebi que ela era bem ocupada. Ela responde nas horas certas, que é na hora que ela pode. Mas como que é alinhar a rotina aí, doutora, e a sua rotina fitness ali? Como que é? Então, Murilo, eu morei 7 anos em São Paulo, né? Onde eu estudei bastante, trabalhei muito, né? E São Paulo é um baita de um treinamento para você aprender a lidar com o tempo, né? É uma escola. É uma escola de vida. E eu fui para São Paulo exatamente com essa visão, né? De ter mais responsabilidade, ter um maior amadurecimento, né? De fazer as coisas todas sozinha, cortar o cordão umbilical, né? É importante, né? Quando você decide sair de casa, você corta o cordão umbilical para você ir para a vida, para você ter um crescimento mais acelerado. Eu falo que tem uma idade que não tem como você continuar morando com os pais. Então você tem que sair de casa, você tem que tomar seu rumo, você tem que se virar, tem que pagar conta, tem que sofrer, né? Então quando você passa por esses processos, você valoriza cada centavo, você valoriza mais a sua vida, você valoriza mais a sua família. Então, para mim, foi fundamental ter ido tão novinha para São Paulo. Então, eu, com 24 anos, estava em São Paulo. Eu era muito nova, né? Então, eu era recém-formada em medicina, fui para lá. Aqui eu já ganhava razoavelmente bem, como eu morava com os meus pais. Confortável, vamos dizer assim. Morando com os pais, ok. Então, eu fui para ganhar muito menos em São Paulo. Então, eu fui para dar a cara a tapa mesmo. Eu cheguei lá com minhas coisinhas, né? Num local que tem um custo de vida alto. Um custo de vida altíssimo. Os 6 primeiros meses foi aqueles meses que dava vontade de voltar, dava vontade de chorar e falar, vou embora, mas vou largar tudo. Mas tem um orgulho que faz a gente também, né? Mas eu pensava, não, lá na frente eu sei que Deus vai me honrar, que tudo isso vai valer a pena, que eu vou ter uma história, eu vou deixar um legado, vou ter história para contar para meus filhos, para os meus netos, para ele ver tudo que eu conquistei, que não foi fácil, né? Foi muita luta, foi muita batalha, né? Eu falo que o tempo todo foi eu lutando e Deus abençoando. E falando, mais uma luta, minha filha, vai que você tá craque. E você vai ficando melhor, né? Vai ficando forte, né? Vai ficando cada vez mais forte. Sim. Então, e aí quando eu voltei para Cuiabá, na pandemia, em 2020. Ah, certo. Então, eu voltei em 2020,
com esse desejo de construir a minha clínica, de ter o meu negócio aqui. Eu já atendia em Cuiabá, né? Eu sempre fiz ponte aérea. Eu morava em São Paulo e vinha todo mês para Cuiabá e atendo. Fechava uma agenda e vinha. Isso. Então a minha irmã cuidava da minha agenda aqui em Cuiabá, né? Eu já tinha meu local alugado aqui, né? Dentro de meu espaço dentro de uma clínica. Eu atendia São Paulo, Cuiabá e Primavera. Então minha vida era uma loucura, pensa. Imagina. Eu fazia essas pós-graduações. Então, final de semana era estudando, né? Durante a semana trabalhando até 11 da noite, meia-noite, né? Treinando de manhã, na hora que dava. Às vezes ia pra academia 11 da noite, treinava na hora que dava. Você nunca largou de treinar nesse período? Sempre conseguia organizar meu treino, né? Mas não tinha um horário regulado. Então, às vezes eu treinava 8 da manhã, às vezes treinava meio-dia, às vezes 11 da noite. Quando e dava. aí, eu não tinha a qualidade de vida que eu queria, mas eu sabia que aquilo era temporário. Né? Sim, Na vida você precisa... que você plantou uma semente e você estava... Você precisa passar por uns sacrifícios, né? Renúncias, né? Renúncias, exato. E aí, quando eu vim para Cuiabá, eu falei, agora eu vou mudar de vida. Agora eu quero dar uma desacelerada, porque eu abri mão de muita coisa, né, Murilo? Para você ser uma excelente profissional, jovem, você tem que abrir mão de muita coisa. Então, assim, eu optei por investir na minha vida profissional e tive que deixar as outras áreas da minha vida de lado. Sim. Né? Então, foi uma grande renúncia. Então, festa, casamento, viagem, eu não tinha. Perdeu relacionamento, muita coisa, não né? tinha. Pensar em filhos, não pensava. Então, assim, o foco era trabalho, 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 estudo, estudo, estudo. Sim. Maravilhoso. Voltei para Cuiabá, falei, agora eu vou Estruturada dar uma desacelerada, vou juntar dinheiro, vou construir meu negócio. E você chegou na pandemia? Foi meio difícil a época? Eu cheguei um pouquinho antes de estourar o negócio, sabe? Então, deu uma assim... atrapalhada? Não, eu acho que teria sido muito pior se eu tivesse ficado em São Paulo. Sim. Porque o custo de vida lá é muito alto. Entendi. Então, assim, eu acho que foi o momento certo. E aí, quando eu vim pra Cuiabá em 2020, tudo fechou e aquela loucura. Eu falei, meu Deus, né? E agora? Mas segurei as pontas, né? O conselho liberou a telemedicina, né? Até hoje eu atendo online. Eu vi que tem atendimento online, né? Então, graças a Deus, foi isso que fez com que eu conseguisse me manter, né, por um tempo, porque sem poder atender presencial. E quando liberou, as pessoas não queriam, tinham receio, né? Foi um processo de readaptação de novo, 2020 foi um ano muito complicado, acho que para todo mundo, né? Sim. E 2021 também foi um ano de pandemia. E aí, 2022, as coisas começaram a dar uma engatinhada, e agora 2023, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Que bom. Isso, então, esse processo, assim, a doutora, a pessoa da doutora, chegou a afetar um pouquinho a confiança, porque todo mundo ficou um pouquinho abalado, né? O que vai ser? De repente, parecia que ia ser 6 meses, e não era 6 meses. Eu lembro que eu comprei uma bike no começo, né? Não podia ficar em grupo, falei, comprar uma bike e vou pedalar sozinho aí. Comecei... Não conseguia pedalar 10 km no começo, aí fui evoluindo, 50 km, 60 km. A hora que eu vi, perdi 10 quilos. Falei, nossa, que maravilha. E continuei, você quer se desafiar, né? Isso é legal do esporte, né? E aí essa pandemia não acabava, e aí questões emocionais, eu acabei encostando a bike. E assim... E ela ficou encostada. Ficou encostada. Aí foi quando eu desandei e assim, em um ano, impressionante como que eu desandei assim, emocionalmente. Procurei especialistas, terapia e consegui, graças a Deus, reverter esse... Tanto que estamos aqui, né? Mas... o exemplo que eu tava dando, parecia que não ia acabar, tinha hora, né? Eu acho que assim, a crise eu vejo sempre como uma oportunidade, sabe, Murilo? Então, do limão, você pode fazer uma limonada ou você pode ficar sem nada. Sim. Então, assim, para mim, foi um ano de muita reflexão. Foi um ano que eu treinei muito. Eu treinava todos os dias, eu corria na rua, eu atendia online, eu dei mentorias, eu fiz curso online. Aposto que mentalmente você deve ter preparado muito o seu trabalho, projetado muito, né, o que você ia fazer, pelo menos quando acabasse a pandemia, né? Sim, eu me reinventei, consegui me manter ali muito bem. Em nenhum momento eu pensei que aconteceria alguma coisa comigo ou com a minha família. Em nenhum momento passou isso na minha cabeça. Eu tenho uma fé muito grande, né? Sim. Eu falo que a minha fé é inabalável. Aconteça o que acontecer, eu tô firme e forte, porque hoje eu sou uma rocha, né? Então, que bom, quando você é rocha, nada te tira do lugar. Sim. Então, para mim, não houve abalo, né? Mas
foi um ano difícil, financeiramente falando, né? Emocionalmente falando, e também porque foi um ano que me desestruturou, tanto financeiramente quanto emocionalmente por conta do meu acidente, Ah, você teve um acidente, né? que foi em 2020, foi Foi no em ano da 2020? pandemia. Como que foi mesmo? Foi 30 de agosto de 2020, foi na Cachoeira. Sim, o caso da cobra, né? Isso. E olha só, eu lembro desse caso, mas quando te procurei, eu nem fiz a conexão, Nem que eram os dois linkou. casos. Aí eu comentei, ó, vou entrevistar aquela doutora, assim, sensacional, ela é o do caso lá da questão da cobra lá e tal. E foi um longo processo aí de recuperação, né? Eu tive um acidente lá no município de Rosário Oeste, né, ali na Aham, Cachoeira Serra Azul, né, sim, que falam Nobres. E aí fiquei 5 dias na UTI aqui em Cuiabá, estava muito grave, sim. precisei ser transferida para São Paulo, né, e fiquei quase um mês na UTI. Então, assim, tipo, tira você ali dos seus planos, né? Sim, Tira você dos seus projetos, né? Desestrutura a parte financeira, né? Um mês sem trabalhar, né? Mais de sim, um mês sem trabalhar, porque aí depois voltei, era fisioterapia, era, né, acompanhamento com fono, voltar aos pouquinhos ao trabalho e sim. voltando aos poucos aos treinos, assim, é um O recomeço, né? recomeço, né? O que você lembra, assim, do dia, assim? Você lembra bem, Ah, perfeitamente não, do dia eu do lembro dia? tudo, É, tudo, eu não perdi a consciência. ah, sim. Foi uma cobra bem venenosa, não Ah, foi? é uma das mais perigosas, né? Foi a jararaca. Jararaca, né? Jararaca é uma Uhum. das mais perigosas que tem. E aí você lembra, assim, do processo, você também... Você chegou a passar mal ou você já foi Não, antes? já na hora É, que pica, já começa a sentir dor no corpo inteiro, é. mal-estar, moleza, fraqueza, vomitando sangue. Nossa, horrível. E fui E vo... assim, o caminho todo vomitando sangue. Eu perdi a consciência na hora que o SAMU me pegou ali no atacadão, sabe? Ela é... o veneno dela não é o dela que é neurotóxico, o dela é o Também, também? também. Assim, hoje eu tô viva por um milagre, Nossa, né? milagre, Sem porque sequela nenhuma. tudo que eu ouço, ou algumas pessoas que sobrevivem também ficam com Com sequelas, perdem sequela. membro, às vezes alguma coisa do tipo. Sequela nos membros, sequela É, na fala, sequela, né, sim. neurológica, pode ter E você, como várias você conhece sequelas. medicina, você tinha consciência ali enquanto estava acontecendo, imagino que você conhece, aí de repente você se vê vomitando sangue. Você conseguia ter alguma lucidez ali ou você simplesmente ficou meio em Então, pânico? não porque eu nunca escutei falar de acidente de cobra, né? A gente Aham, nem estuda isso na sim. faculdade de medicina, não é uma coisa Ah, comum, sim. é uma coisa muito rara, né? É um em um A não ser que você milhão. fizesse uma especialização, né, Não, nem tem, Nem nem tem? tem. Ah, Nem entendi. tem. Então, assim, ninguém sabe, né? Se falar assim, o que que faz? Você sabe que tem um soro, mas você não sabe nem que soro que é, não sabe o que que causa, não sabe nada. Sim. Então, assim, eu não sabia de jeito nenhum o que estava acontecendo, eu não tinha nem noção da gravidade. E como eu sou médica, eu acho que eles até poupavam me falar para eu Detalhes. não ficar, né, pior do Uhum. que eu já estava. Mas o tempo todo, assim, apesar de. Acho que caiu minha ficha quando minha família fez uma reunião e falou: você vai agora para São Paulo. E como eu estava jorrando sangue para tudo quanto é lado, já tinha recebido várias bolsas de sangue, não melhorava. Na hora que a minha família falou, vai ser transferida hoje, eu falei, o negócio, nossa senhora, o negócio tá feio mesmo. Caramba. Então, assim, foi quando eu cheguei em São Paulo que caiu a minha ficha, porque eu não sabia nem para onde eu estava indo, né? Então, é, pagamos uma UTI aérea, né? Sim. Foi a minha irmã comigo, o médico da UTI, mais o médico do transporte aéreo, mais acho que um enfermeiro, socorrista, né? A equipe. E aí, quando chegamos lá em São Paulo, eu falei, Nesse processo você estava estabilizada ou ainda você estava daquele jeito ruim, assim? Você não, tava... eu tava estabilizado entre aspas, né? Eu É. tava na UTI, tava toda paramentada, né? Então, Uhum. tava acompanhando ali a saturação e tudo mais. E tava perdendo muito sangue. E Teve que fazer transfusão? muitas, É. muitas. Recebi muita bolsa de sangue. É um veneno que ele faz, ele age além de neurotóxico, ele age no. Ai, eu esqueci o nome. Ele atrapalha toda a parte sanguínea também, né? Uhum. Então, assim. E aí eu cheguei em São Paulo, fizemos um teste do Covid, descobrimos que eu tava com Covid. E aí já me Caramba, ainda mandaram pra pra cirurgia. complicar.
tava perdendo o braço, né? Já me mandaram para cirurgia. Então, assim, ali que eu entendi que eu tava muito grave. Sim. Ali que caiu minha ficha mesmo. E aí, fé no processo e... Fé em Deus, né? Uhum. Certeza que eu não cumpri meu propósito na Terra ainda, que eu sou Sim. muito jovem para Deus me levar. Eu Entendi. falava assim, Deus, não me leva agora não, eu ainda não casei, eu ainda não tenho Tem muita coisa a filhos, fazer, eu tenho né? muita coisa para fazer, eu ainda não viajei o mundo, eu ainda não Sim. abençoei outras vidas o quanto eu posso, então me deixa aqui que eu ainda tenho muita coisa para realizar nesse Que bom. mundo. Eu aposto que ele viu essa força, essa vontade de viver ainda, né? De fazer muita Não, eu coisa, né? falo que não era nem eu, acho que era ele ali, assim, até as respostas que eu dava, as pessoas ficavam impressionadas. Tipo assim, como que a Jenny tá tão plena, meu Deus, ela tá gravíssima e ela tá plena. Eu falava, gente, não era eu ali, não. Quando você ouvia sei lá, uns especialistas que te trataram falar assim do seu quadro, eles falam, é raro alguém sobreviver mesmo? As pessoas É falam raro, isso? é muito raro. Então, Era assim, era quase impossível, só não era, assim, impossível para nós humanos, mas o que é impossível para nós é possível para Deus, aqueles né? casos que a medicina nem consegue Nem explicar, né? consegue explicar, exatamente. Sim. Né? Fiquei com tracostomia, fiquei com o braço, né? Fiz cirurgia no braço 3 vezes, fiquei sem movimentar o braço, fiquei, né, acamada, sem... Pensa, uma pessoa que é super ativa como eu, né? Ativa. Sem falar, sem se movimentar, deitada numa cama. Eu falava, nossa senhora, que já me fala qual que é a lição que eu tenho que aprender, que eu já quero aprender o mais rápido possível. Sim, deixa eu te perguntar, como que era no processo, que deve ter sido um pouco torturante, assim, o fato de você, sei lá, você tá hospitalizada, você mesma pode pegar lá o seu prontuário e você mesma ver a sua situação Não, lá e... não pode. Não podia? Não, lá não pode. Porque você sabendo, né, da questão de saúde, como que tava... Todo dia, né? Acho que era umas 5 da manhã, eles iam lá tirar sangue, né? Nossa, e assim, eu não dormia, não comia, né? Era Sim. picada o tempo todo. Mas eu ficava pensando assim, se eu me desequilibrar, se eu me desestabilizar agora, eu sei que as coisas vão piorar. Sim. Então, eu perguntava pro médico, né? Como é que estão meus exames? Aí ele falava assim, o dedinho meu não tá querendo descer, ainda tá muito alto, mas quanto que tá, doutor? Ele falava de um jeito meio técnico, assim, que você já entendia, Na né? verdade, assim, eles tentavam me poupar, porque sabe que eu Aham. conheço, então eles não queriam que eu ficasse triste, Mas você né, entende totalmente, sofrendo. né? Como profissional, você entende também, né? Sim, os parâmetros de exames bioquímicos, sim. Então, assim, Não, mas eu falo assim, também entende a situação dele, né? Dele, exato, o lado humano, o assim, de te lado deixar humano. mais... E assim, quando eles falavam, né, eu tinha um médico e mais toda uma equipe de médicos, né? Então eu tinha uma equipe incrível que cuidou de mim lá em São Paulo. E aí, quando esse médico, né, o doutor Sandrigo, que cuidou de mim, todo dia ele ia lá e ele falava assim, ele falava chefe, né? Ele, e aí, chefe, está sorridente hoje? Tá feliz? Ai, que Só que bom. todo dia eu tava Sim, sorridente e que feliz, porque ótimo. eu falava assim, Deus é meu ânimo, Deus é minha força, né? Eu me alegro no Senhor. E foi o momento que me trouxe muita sabedoria do alto, assim, sabe, Murilo? Eu pedi para minha irmã levar um livro para mim, que chama Uma Vida com Propósito, que é do pastor Rick Warren. Eu li esse livro, né, quando eu saí da UTI, eu estava na semi-UTI, eu pegava esse livro e, ia lá lendo, e passagem bíblica, e aquilo ia me edificando, aquilo ia me fortalecendo. Confortando. Eu via a mão de Deus, assim, sabe, o tempo todo, eu sentia a presença dele, eu sentia ele falando comigo. E eu falava assim, Deus, eu entrego nas suas mãos, seja feita a tua vontade, mas se eu puder fazer um pedido, né, deixa que eu fique. Sim. Então, Vou fazer um bom uso dessa minha vida que eu vou... dessa oportunidade. Mas eu tinha convicção, em nenhum momento eu achei que eu fosse morrer, em nenhum momento. Legal. Mesmo assim, quando eu tive choque hemorrágico, mesmo com tudo que eu passei, eu tinha certeza que Deus estava agindo, que a providência viria dele. E em sonho ele falou para mim, não sei se foi um sonho ou se eu vivi. Ele falou, repousa em mim, descansa em mim, que eu enviei anjos para
te salvar. E anjos existem, eles estão sempre aqui cuidando da gente. Exatamente. Então, assim, eu me sentia cercada por anjos, né, que eu não podia ver, e por anjos humanos também, que foi toda a Sim. equipe que cuidou de mim, né? A minha irmã que ficou comigo, minha mãe que ficou lá, não podia me visitar porque eu tava com Covid, minha irmã que correu o risco, né, de Sim. pegar a Covid ficou lá comigo. Enfim, todo mundo que ajudou de alguma forma, né? Todo mundo que se preocupou. Acho que teve uma grande corrente de oração, né? Muitas pessoas orando. Falo assim que nessa hora não importa a religião, o importa é a sua fé e oração. E Com era, certeza. ai, que o povo da igreja católica tá orando, o povo da igreja evangélica tá fazendo aqui uma campanha, e os espíritas também. Eu falava, Uma gente, comunhão o mesmo. importante é que todo mundo esteja em oração. Sim, com certeza. E depois do acidente, eu era católica, né? Depois do acidente eu me batizei nas águas, eu me tornei evangélica. Legal. Minha família toda é católica, né? Cresci em igreja católica, mas me despertou o desejo de conhecer um pouco mais sobre a igreja evangélica. E hoje a minha rotina é outra, né? Eu falo que eu priorizei tanto o trabalho, né? E aí eu li a história de Jó, né? Que ele perdeu tudo. E eu me vi na história de Jó, né? Eu perdi tudo que eu conquistei. E trabalhei tanto, e... Você trabalhou com saúde ainda, né? Que é tem uma questão muito simbólica, né? E a sua saúde foi totalmente colocada à prova, né? Exatamente. Então, assim, é um grande aprendizado, né? Você para pensar que, como dizem, né? Os anéis vão, mas ficam os dedos, que é o que importa, né? Você tá aqui presente, né? Vivo, com saúde. E não há nada mais importante na vida do que saúde. Sim. Nessas horas você vê que se você não é saudável, você não aguenta o baque. As pessoas brincam, né? Di, sabe por que foi você? Eu falo, não, meus amigos, o pessoal que estava comigo, porque você é a única pessoa saudável, porque se fosse qualquer outra pessoa, morria na hora. A gente pode puxar, né, disso aí do seu passado sempre saudável, porque talvez uma pessoa que tem a pressão um pouquinho alterada. Não, até uma pessoa que está acima do peso, não é? O veneno tem uma afinidade pela gordura, né? Então espalha muito mais rápido numa pessoa que é obesa. E aí a inflamação, tudo é muito pior, né? As consequências, né, do veneno. Caramba. Então só você mesmo para sobreviver. Aí você vê que a gente tá falando de processo, tanto do processo que você passa às vezes para um paciente, mas a nossa vida é um processo. E isso aí fez parte do seu processo de vida, né? É muito interessante isso, né? E com certeza te transformou a ponto assim, de você ser uma pessoa muito mais forte. Mais forte, mais resiliente, mais humana. E as prioridades mudam, né? Porque como o trabalho sempre ocupou o primeiro lugar na minha vida, e eu não me arrependo, eu acho que me trouxe muita sabedoria. Sim. Hoje já não é mais. Então hoje, se eu quiser tirar um dia de folga, eu tiro. Se eu Você manda no seu tempo, se eu quiser fechar minha agenda e ficar sem trabalhar e viajar, eu faço isso. Hoje eu não fico me preocupando mais, sabe? Como é que meu Deus, eu tenho que pagar as contas. Não. Você vive um pouquinho mais a vida, né? Isso, Deus tá cuidando, eu confio nas promessas de Deus pra minha vida. A minha prioridade vai ser Deus sempre em primeiro lugar, nada vai ocupar o lugar de Deus na minha vida mais. Então, eu sempre fui muito religiosa, mas hoje eu falo que eu sou espiritualizada. Hoje espiritualizada é diferente, né? É diferente. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus. Então não adianta você só ir na igreja, sabe? Você tem que praticar aquilo que você lê, sabe? Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a palavra, você tem que meditar na palavra, você tem que praticar bons atos. Não adianta, eu vou na igreja. E daí? E na igreja qualquer um vai. Qualquer um vai lá, acha que é igual ir na aula e dar presença, mas às vezes você está muito mais presente em Deus, às vezes sem ir na igreja. Tem pessoas aí fazendo coisas maravilhosas, né? Sem estar indo um dia às vezes na igreja. Mas ir à igreja é importante, muito importante. A igreja é a noiva de Deus, então Deus quer a nossa presença. Mas não basta só ir, né? Nós temos que ter, assim como hoje eu falo assim, o cuidado que eu tenho com a minha saúde física tem que ser o cuidado que eu tenho com a minha saúde espiritual também. Não posso cuidar mais do meu corpo do que do meu templo. Né? O nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Então, se você está cuidando do corpo, da mente, da alma, você está cuidando do seu espírito também. Sim, então, cuidar de você, cuidar da sua alimentação, é um agradecimento para Deus. É aquilo que ele deu pra gente, né? Exato. Então, quando a gente tá fazendo mal uso dele, como eu fiz um tempo na minha vida, né? Graças a Deus, teve que vir essas balançadas da vida aí também, né? No caso, tive até que fazer uma cirurgia. E aí, você estava falando da sua cirurgia, eu estava lembrando do meu caso, por exemplo.
estava falando de anjo da guarda. Eu lembro quando eu estava prestes a fazer a cirurgia, né? Quando os outros te mandam colocar aquela roupa, aí você vai lá pra mesa, e aí o pessoal pede pra eu assinar um negocinho ali já deitado, e começa aqueles preparativos, né? Você começa a ouvir o barulho dos instrumentos, não é um ambiente legal, né? E eu tava até muito tranquilo, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar muito, né? Aí me veio uma voz na consciência, que eu sei que a voz da consciência é o nosso anjo da guarda falando. Tipo assim, veio pra mim e falou assim, André, você não precisava... Meu primeiro nome é André, tá? É André Murilo. Você não precisava disso, né? Aí me veio realmente, que eu tô aqui porque eu não me cuidei. Eu tô aqui por causa exclusivamente do que eu fiz com a minha saúde, né? Aí eu só assim, em oração ali, cheio de gente em volta de mim, conversei assim, uma reflexão ali, falei com Deus assim, tipo... Meu Deus, eu sei que eu tô aqui por culpa minha, eu não fiz um bom uso do que o Senhor me deu, mas eu sei que como toda procedimento tem seus riscos, né? Eu falei, ó, se eu passar desse daqui, eu prometo que eu vou fazer um bom uso daqui pra frente. E aí, graças a Deus, tô aqui hoje, ainda não tenho o nível de disciplina da doutora, mas tenho a consciência de que a gente tem que todo dia melhorar, né? Que já é um começo, né? Isso. E tô melhorando, olha o que eu já 1% fiz. melhor a cada dia. Quantos quilos você perdeu? Eu perdi, acho que deixa eu ver aqui. Acho que eu perdi 35 quilos. Nossa senhora, é muita Ainda coisa. bem, assim, não fiquei... Você tinha obesidade grau 2, grau 3? Eu não lembro, assim, de muitos detalhes. E ainda tive Covid e eu tô tendo uns esquecimentos que eu acho que muita gente fala que a Covid deu isso, né? Sim. Tem detalhes, assim, que eu sabia, assim, que eu tô esquecendo completamente. Mas eu sabia de todos os detalhes, assim, do procedimento e tal. Depois eu lembro. Mas, assim, foi uma balançada da vida. Claro que não tão grave quanto que você passou, mas cada um tem o seu jeito, né? O seu processo na vida, né? Sim, é. E isso deixa a gente melhor. O podcast surgiu dessa balançada na vida, sabe? Tava ali na pandemia, o que tinha pra assistir era a internet. Depois de uns dias assim, eu de tanto assistir coisa no YouTube, a impressão que eu tinha zerado, nada sabe? Não tinha mais novidade. Não tinha, e aí eu fiquei pensando, pô, ia ser legal fazer. Aí eu comecei o projeto podcast no começo da pandemia, com a colega que queriam fazer também, aí os caras saíam, ninguém tava levando muito a sério, só eu fui levando a sério. Pô, quase 2 anos e meio de processo de montagem, estamos aqui hoje, ó, cada um dentro do seu processo, né? Conhecendo a doutora, tendo uma puta de uma história aqui, pessoal. Tem que aproveitar o gancho, vamos passar sua rede social aqui para o pessoal ver, conhecer, entrar em contato, procurar. Passa aqui, fala para essa câmera aqui que o pessoal vai passar aqui embaixo, ó, as suas redes sociais. Doutora Ediene. @doutora Ediene. Diene, desculpa. Desculpa, pessoal. Eu tive a impressão que você falou Ediene. @doutora Diene. Diene. DIEYNNE. Isso. Então vai aparecer para vocês aqui. Pode entrar em contato. Eu entrei em contato lá. Eu fui respondido rapidinho. Tem as opções já para você direcionar o seu atendimento, né? É bem bacana, tudo bem trabalhado a rede social da doutora. Inclusive, se você quiser ver o estilo de vida dela que ela leva, que é muito saudável também. E é inspirador, né, Murilo? É inspirador, com certeza. Eu falei, eu preciso falar com essa mulher logo, porque eu tenho aproveitado que o podcast abre portas para chegar nas pessoas e todo mundo que que traz aqui não é só... Eu pego pra mim também, tô sendo uma esponja aqui de boas... Absorvendo conhecimentos. Nossa, veio gente aqui, eu tô assim, vamos dizer assim, um crescimento pessoal muito grande e hoje tô tendo mais um salto aqui, com certeza. Pessoal, ó, vamos aproveitar e falar com os nossos seguidores aqui, ó, um papo desse, saúde, superação, né, tá aqui... dicas também, a gente tem que falar algumas coisas também de alguns mitos, né, que trazem, que as pessoas levantam aí, vamos falar um monte de informação aqui para você de maneira leve, como se fosse um bate-papo. Eu acho que a gente merece seu like, não merece? A gente merece, né, doutora? Merecemos. Já Um deixa like. seu like aí, deixa seu comentário. Isso. E compartilha esse vídeo. Com certeza, leva isso aqui é conhecimento, pessoal, é conhecimento, é entretenimento, então, pô, a gente merece, ó, dedinho no like, se inscreve, aciona o sininho e leva essa informação, essa história muito bacana para muito mais pessoas.
A doutora merece porque ela batalhou muito e essa história tem que chegar muito além para inspirar muitas pessoas. Amém. Amém. Doutora, a gente estava lembrando aqui que existem também mitos, né? Pessoas, coisas... Eu lembro uma época, por exemplo, que, sei lá, uns 10 anos atrás, que teve uma época que o ovo, por exemplo, ele era o maior causador do colesterol, ele era um inimigo, assim, e depois mudou. E principalmente do pessoal fitness, o ovo é um baita de um aliado, né? Então, o que acontece? A indústria muda, os estudos mudam que fazem... Por exemplo, esse é um mito antigo que eu lembro, né? Que o ovo era um... Aumentava o colesterol. Era um vilão. Pelo menos, para mim, ele é um baita de um aliado hoje em dia. Então, que outros tipos de mitos aparecem para você aí? É que assim, tudo muda, né? Então eu falo que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, se hoje o abacate é bom, pode ser que lá na frente apareça um estudo falando que o abacate tem fungos que descobriram agora, depois de tantos anos estudando. A gente não sabe, né? Então, assim, o que a gente sabe é que comida saudável é sempre comida natural. Então, nunca que um pacotinho vai ser saudável, Sim, né? processados, né? Nunca vai ser saudável. Então, o que é saudável? É o que você compra na feira, né? O que você planta, que você colhe, que você pega na fazenda. Sim. Então, se você tiver a oportunidade, né, de comprar orgânicos, né? Hoje em dia os alimentos são puro agrotóxico, né? As E pessoas... tem essa ilusão, né, que a pessoa compra, às vezes, com o intuito de ser saudável, mas ele tem tanto agrotóxico ali. E aí a pessoa fala, ai, mas é mais caro, mas é a sua saúde que está em jogo, né? Então, se você conseguir, por exemplo, eu sei que lá na Chapada tem uma feirinha, eu não tenho certeza se é orgânica, né? Mas tem uma feirinha, então eu gosto muito de comprar no mercado, né? No Big Lar, que ali tem uma parte de orgânicos, né? Então tem que ter o selo de orgânico. E hoje as pessoas querem o quê? Praticidade. Então vai no embalado, no pacotinho, né? Nos ultraprocessados. Sim. Sem contar no iFood, né? Aquela facilidade de pedir alguma coisa. São essas coisas que eu estava até comentando antes de começar, né? Porque todo mundo está tendo que fazer muitas coisas, né, rápidas, né? Então a internet ela deu uma bela de uma acelerada na sociedade. E acontece que, acho de acordo por causa dessa acelerada, ninguém parece que tem tempo de se dedicar, né, a fazer um alimento saudável. Tá todo mundo no fácil, abre um pacotinho e tá pronto. Abre um pacotinho e põe no micro-ondas. Então esse daí eu acho que é um dos maiores, talvez essa pressa da sociedade, será? Sim. Tá sendo uma das inimigas nessa questão da saúde, né? Acredito que antigamente, Murilo, as mulheres ficavam mais em casa, elas cozinhavam, Sim. Ou tinham funcionárias, né, que fazia isso. Hoje o marido trabalha, a mulher trabalha, ninguém fica em casa, a hora que chega come qualquer besteira, pede comida, come lanche, come pizza, ou vai comer em algum lugar e só come besteira. Então, a praticidade traz grandes prejuízos. Sim. Então, se você quer comer saudável, você tem que preparar a sua comida, né? Sim. Ou ter alguém que prepare para você. Então, hoje, eu tenho uma vida super corrida, né? Então, Sim. de manhã eu treino, aí eu entro na clínica, às vezes saio da clínica 9 da noite, 10 da noite. Você acha que eu vou chegar em casa, eu vou lá preparar as coisas? É um pouquinho trabalhoso também, né? Quando você além faz de ser uma comida um trabalhoso, pouquinho você mais. tá exaustivo, você já tá exausto do dia. Então, hoje, eu quando dá, eu almoço da minha mãe, eu tenho esse privilégio, né? Por isso que é bom morar perto de mamãe. Sim. Almoço da casa da minha mãe. E a janta, eu contrato uma mulher que faz as minhas marmitas, porque eu sou pesco-vegetariana. Então, a minha alimentação é muito diferente, né? Então, eu não como carne, eu não como frango, eu não como porco, eu não como arroz, eu não como várias coisas. Entendi. Então, a minha alimentação é uma alimentação 100% saudável. Isso já faz tempo ou foi... Há muitos anos. Então, para você é anos. algo totalmente natural, normal, né? Pra mim é natural. Sim. Então, eu falo, olha, eu quero uma marmitinha assim, 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 né? E assim, eu não faço dieta, porque a minha vida é saudável, né? O meu estilo de vida é saudável. A sua estilo de vida já é uma dieta. Eu nunca fiz dieta na vida, não preciso, né? Eu tô no shape. Do jeito que você tá vive, seria uma dieta para mim. Exato. É porque assim, na verdade, dieta vem do latim, né? Significa estilo de vida. Só que as pessoas confundem, acham que dieta é tipo assim, vou fazer essa dieta aqui de um mês, essa aqui, aí depois eu paro de fazer, depois eu faço de novo. Então, assim, tem que encarar como uma mudança de estilo de vida. Só que uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, ela tem que começar pela dieta, né? Ela tem que começar mudando os hábitos, fazendo uma dieta. Aí faz uma low carb, aí faz um jejum intermitente,
aí faz uma plant-based, então faz várias estratégias de dieta, até ela falar, olha, essa aqui foi a que melhor me adaptei. Sim. Aprendi, vou seguir. Certo. Né? As pessoas eu tenho ouvido falar muito do jejum intermitente. Você também é uma ferramenta também que você trabalha ou não? É porque assim, eu não prescrevo dieta, né? Então a dieta, eu tenho um nutricionista na clínica, né, que fica responsável pela prescrição das dietas. Certo. Meu foco é mais na suplementação individualizada, na análise dos exames, na reposição hormonal e na prescrição de medicamentos quando houver necessidade. Certo. Mas eu gosto muito do jejum, sou adepta, né? Hoje eu não faço jejum porque meu objetivo não é emagrecimento, né? Eu já sou... Manter. Já sou, né? Graças a Deus, tenho um corpo perfeito. Então, eu tô em processo de manutenção há muitos anos, né? Desde sempre. É só manutenção, só pra manter, então, né? Então, assim, eu como sempre saudável. Às vezes eu quero fazer jejum, mas com intuito espiritual. E aí legal. eu faço 24 horas de jejum, já fiz 36 horas de jejum. E é tranquilo? Pra mim, é. Pra mim porque a doutora não é normal, né? Nós meros mortais aqui, mas para os pacientes eu oriento. Começa com 14, vai para 16, sobe para 18, vai indo, né? Tem um protocolo que eu passo para os pacientes, que é um protocolo detox para desinflamar, que tem um protocolo de jejum de 24 horas. Os pacientes tiram de letra. Eles falam, certo. Nossa, nunca tinha feito jejum na vida, eu adorei esse negócio. Interessante, bom saber. Então você que está querendo fazer, né, um detox e outros tipos de mudanças, né, nos hábitos, né? Então aqui você está falando com a pessoa certa, você está vendo aqui no nosso programa aqui, cara. Isso mesmo. Né? Legal. Eu sou uma pessoa que precisa muito disso, eu vou considerar tá indo lá na clínica, procurar a doutora. Vai ser um prazer. Com certeza. E a gente depois mostra ainda os resultados aqui ainda, pessoal. Isso mesmo. O pessoal tem me desafiado, várias pessoas que vêm aqui me desafiam, vem dançarino, me desafia aí fazer dança, vem gente de tudo quanto é tipo e assim a gente pega, né? Até porque, igual eu falei, né? A gente tá aprendendo aqui e todo mundo que vier aqui a gente aprende e põe alguma coisa na vida, né? E espero que você faça isso também, né? Né, pessoal? Mas então a gente tava falando, a gente dá uma filosofada, volta, mas isso aqui é um bate-papo, né, doutora? Sim. A gente vai e volta, a gente não pode perder esse lado humano de um bate-papo. A gente estava falando dos desafios que às vezes aparecem para você. Você percebe às vezes quando chega paciente que ele tá meio que... Ele fala que tá seguindo a sua dieta... A dieta não. O que você prescreveu para ele. E você percebe que ele às vezes não tá aderindo. E ele fica muito... Porque, igual você disse, né? Chega muita gente achando lá que você vai passar uma mágica Fórmula lá. Mágica. Né? E aí você passa, às vezes a pessoa vê que não é aquela facilidade que ela esperava. Porque nunca é fácil, né? Não é fácil, né? E aí você percebe às vezes que o paciente está te enrolando, acontece esse tipo de coisa, assim, tipo... Então, é difícil ele me enrolar porque Você já manja, a balança já. não mente, né? Então, se ele não teve resultado é porque ele não fez. Sim. Não tem como, eu fiz. Não fez, né? Não fez. Então, geralmente os pacientes são sinceros. Eles falam, olha, não tô treinando como você orientou, eu não vacilei esse final de semana. Eu não tô seguindo 100% a dieta que a nutricionista prescreveu. Eu esqueço, às vezes, de usar os manipulados. Uma pessoa, ela tá ciente de que o resultado é proporcional à dedicação dela. Mas tem aquelas que insistem em falar que tá fazendo dieta, né? Às vezes não passou com a Nutri que eu orientei e fala, não, mas já tô seguindo uma dieta já. Aí eu falo, mas o que você tá comendo? Só coisa saudável. Não, mas me fala o que você comeu hoje, de manhã, no café da manhã. Tem que abrir o jogo pra você, a né? pessoa... pão francês, mas eu tirei o miolo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Tirou o miolo, o que adianta? É pão do mesmo jeito. Pão, entendi. Então, às vezes, a pessoa ela acha que ela tá fazendo certo. Eu comi tapioca. Pô, você quer emagrecer, tá comendo tapioca. Tapioca e pão dá no mesmo, não vai. Né? É muito calórico a tapioca? Muito carboidrato, né? Carboidrato. Chega a ser até pior que o pão. Então, a pessoa faz tudo errado e espera resultado. Por isso que eu falo, sem um acompanhamento de um profissional, não vai. Né? Então... eu falo lá para os pacientes que buscam emagrecimento, é pré-requisito. Você quer fazer o acompanhamento comigo, tem que fazer com a nutricionista também. Então tem que passar com a Nutri, porque eu não prescrevo dieta. Eu vou orientar, mas você não vai fazer. Você tem que ter né, igual criança, tem que ter ali o que é para fazer, uma cartilha. Qual é a quantidade, entendeu? Tem que estar tudo descrito. E esse é o papel da nutricionista, né? Ela coloca, né, no plano alimentar de acordo com os seus horários, sua rotina, né? Fica muito mais fácil.
Certo. Então, no caso meu, eu acho que o meu tem que agora ganhar massa. Seria um outro caso, né? Já É é que uma. depende da bioimpedância, né? É só a Aham. bioimpedância para poder direcionar. Então Sim, é de acordo com o percentual de gordura, né? certo. Para homem é 10 a 20%. Se tá acima de 20% é porque ainda tem gordura para perder. Certo, entendi. Teria que fazer a bioimpedância primeiro para até, né, saber dos parâmetros, né? Isso. Mas agora perguntando para a doutora Fit, né, esportiva. Eu perdi muita gordura, assim, não tenho quase nada e também não fiquei flácido, mas eu fiquei com uma concentração aqui nos culotes. As pessoas falam que para perder a nível de exercícios dizem que o melhor é o cardio, é mesmo? Cardio? Na verdade, assim, tem que fazer os dois, né? Aham, Tem que fazer sim. tanto o treino de musculação quanto o treino aeróbico, mas o que perde gordura é dieta, não é exercício Ah, físico. certo. Ela não queima, então. Eu sempre ouvi que Não, o o. exercício ele colabora, né, para a melhora da composição corporal, mas o que emagrece é a dieta, é o que você Entendi. come. Por isso que muitas pessoas entram na academia e não emagrece. Por quê? Porque continuam comendo errado. Certo. Eu entrei, vai fazer um mês, assim, já percebi. Porque como eu fiquei muito magro, antigamente, quando eu era gordinho, eu malhava, malhava, eu não via resultados musculares, porque eu tinha uma capa Muita de gordura. gordura, né? Agora eu comecei a ver, assim, rápido até, assim, sabe? Uhum. E já dá um Um boost, ânimo, assim, né? né? Não, vou continuar, quero aumentar. Mas aí eu tô com essa concentração um pouquinho aqui, que é até a impressão que tenho que tudo que eu tô comendo só tá indo pra cá. Então eu teria que, ainda mesmo comendo pouco, ainda dar uma cuidada nessa dieta aí, né? É, se tem gordura é porque tem que emagrecer. Entendi. Porque se não tem como você fazer ganho de massa se você quer emagrecer. Então, primeiro Sim, emagrece, a hora que tiver seco, aí faz ganho de massa muscular. sim, Então, sim. é questão de ajustar a alimentação mesmo. Ah, legal. Pessoal, falando com a doutora, dentre todas as especialidades, ainda tem, a gente não venceu a lista dela. Ela tem uma lista enorme aqui, ainda é ortomolecular. Vamos Isso. entender o que que é a medicina ortomolecular, desculpa. A gente cuida dessa parte das vitaminas, minerais, né? Os oligoelementos, antioxidante. Então, lá na clínica tem a soroterapia, né? Que é uma Certo, terapia endovenosa. E nós temos as terapias injetáveis intramusculares. Então, certo. para pacientes que têm síndrome do intestino irritável, pacientes que têm síndrome desabsortiva, né? Pessoas que não Não absorvem podem bem, ingerir? não, pessoas que têm algum Ah, problema entendi. mesmo para digestão, né? Você que é bariátrico, Sim. né? Então, esses são pacientes que necessitam dessas terapias, né? Ah, então eu preciso disso, então. Você precisa. Ah, porque às vezes o fato de eu estar tomando alguma coisa ali não tô absorvendo. Não absorve porque fez cirurgia bariátrica. Entendi. Então, todo paciente bariátrico, ele tem que fazer a reposição através da terapia injetável, né? Ou endovenosa, que seria o soro, ou intramuscular. Sim. E alguns minerais, algumas vitaminas, dificilmente a gente vai conseguir ter bons níveis através da cápsula, né? Através da via oral. Porque a Sim. via oral depende de vários fatores. Então, a ortomolecular, né, Ela já é mais direta, né? é direta, É direta, né? vai diretamente para a corrente Sim. sanguínea. Então, não vai depender de outros fatores. Que seria a digestão, né, primeiro, e como a Isso. digestão não, né, entendi. Então, É assim, o que eu falo, você não é o que você come, você é o que você absorve. é, Então, se você está comendo alface, mas você não está absorvendo os nutrientes do alface, o que tá adiantando comer o sim. alface? Então, eu tenho pra mim uma coisa, pode ser uma palavra forte, como você é uma pessoa da medicina, talvez você não concorde. Mas a bariátrica, eu tenho a impressão que ela nada mais é que uma espécie de uma desnutrição controlada, né? Que faz a pessoa. Eu tô falando muita bobagem de É dizer que isso? assim, a bariátrica é a última alternativa para uma pessoa obesa, né? Certo, É quando todas as outras falharam. sim, Então, por isso que tem critérios para poder fazer uma cirurgia bariátrica. sim. Eu Como que é o nome? As comorbidades, né? Isso, tem que ter obesidade mórbida, né? Ou obesidade grau 2 com as comorbidades associadas, né? Hipertensão, enfim, tem todos os parâmetros lá. Eu não lembro de cabeça. Mas eu acho que depois que você esgotou todas as tentativas, né?
anos tentando, porque emagrecimento não é do dia pra noite, as pessoas são Uhum. muito imediatistas, né? Sim. E aí não conseguiu, por quê? Porque tem um componente genético muito forte, é obeso desde criança, o pai é obeso, os irmãos são obesos. Provavelmente essa pessoa vai ter que ir para cirurgia bariátrica. Uhum. E a cirurgia bariátrica, ela é uma agressão muito grande para o Ela é, corpo, mano. né? Você arranca um pedaço, né, É, do estômago. Então, você vai sofrer as consequências disso, é uma né? mutilação, né? Assim, vamos dizer assim. É, como se fosse. Então, por isso que assim, tem que ser muito bem avaliado, né? Tem que passar por um Um pré e um cirurgião. pós muito bem. E às vezes o cirurgião fala: olha, você vai na nutróloga para emagrecer, depois você volta aqui para fazer a Sim. cirurgia. Aí às vezes o paciente não volta porque conseguiu emagrecer e ficou Isso bem, é tá, bom. né? Mudou o estilo de vida. Sim. Eu tenho uma paciente lá de São Paulo que ela fez ela era obesa mórbida, ela pesava acho que 156 quilos. E ela começou um projeto sem bariátrica, né? Porque ela era candidata à bariátrica. E ela me procurou, né? Falou, doutora, olha, você foi super recomendada, me falaram que você é especialista em emagrecimento, eu quero emagrecer, eu preciso. Aí eu falei, então vamos lá, né? Primeiro você precisa se comprometer, porque você sabe que, né, o seu caso é muito grave, expliquei tudo para ela, e ela falou, não, eu estou disposta a fazer tudo o que você me orientar. E aí ela perdeu 70 quilos. Caramba. Eu admiro, Sem hein? cirurgia. Claro que com medicamentos, né, gente? Uma Sim. pessoa obesa não tem como você falar que vai tratar ela com dieta. É Certo. hipocrisia isso, né? O que que acontece no metabolismo do obeso, assim, para ele não conseguir? Ele tem aquele vício na comida, que tem uma questão também psicológica também, né? Uma quase que emocional com a comida também, que tem essa Sim. parte, né? E também a dependência ali física também, que o metabolismo dela está acostumado àquela carga, vamos dizer, de calorias diárias e ela fica nesse ciclo mais ou menos? Na verdade, é porque assim, a pessoa obesa, ela pensa como obesa, né? Então, o pouco para ela não serve, não satisfaz. Ela come muito além do que ela precisa. Geralmente elas são sedentárias, Sim. elas são desequilibradas mentalmente, são ansiosas, né? Às vezes eu esqueço, eu ainda faço um prato, não um pratão tão grande, mas aí eu não consigo comer ele. Aí eu Ó, guardo ele a para comer. mentalidade, a Ainda tem, tá mentalidade muito forte isso. é muito forte. Eu atendi um paciente que ele tinha feito bariátrica e o que ele me contou me deixou horrorizada. Ele falou assim, ele fazia pouco tempo que ele tinha feito a bariátrica, ele estava fazendo acompanhamento comigo para essa parte, né, de nutrir o corpo, né, de Uhum. receber os nutrientes necessários que todo bariátrico precisa. Aí ele me contou assim, doutora, essa cirurgia tinha que ser na mente, né? Aí eu falei, eu acho também. Aí eu falei, mas por que você acha isso? Ele falou assim, porque a minha cabeça continua de gordo. Aí eu falei assim, o que você aprontou? Ele falou assim, você acredita que no meu pós-operatório eu bati uma pizza no liquidificador e tomei ela? Meu Na hora eu fiquei Deus. incrédula, né? Ele é Porque eu não como louco. pizza. É Aham. uma coisa que pra mim não faz falta nenhuma. Mas quem é louco por pizza, sabe? Então, assim, Mas no ele pós. tinha o hábito de comer pizza todo dia à noite. E aí ele tava, né, Uhum. pós-cirurgia bariátrica, você não pode comer Não comida, né? pode. Tem o processo lá, né? De líquido, pastoso e Líquido. tal. E ele triturou a pizza. Então, assim, a cabeça continua de gordo. Caramba. Eu tenho resquícios ainda desse ex-gordo que tinha, né? Que eu tava, na verdade, dentro do gordo, né? Esse daqui eu Esse tava dentro. ex-obeso ainda É. existe. Mas o doutor falou pra mim uma coisa verdadeira, assim, falou, Murilo, ele contou uns exemplos, né, de pessoas, a pessoa, às vezes a família mesmo atrapalha o paciente, sabe? E aí ele falou, Murilo, se você comer um trem, mano, o trem, você tá com pontos ainda, ele vai abrir o ponto, você tem grande chance de morrer. É. E aí eu pensei, eu não quero morrer, eu falei com Deus nessa cirurgia, né? E aí foi, e assim, eu vou dizer, assim, a parte da alimentação não foi difícil assim para mim, né? Mas depende de pessoa para pessoa, né? Eu abracei mesmo ali, o apoio da minha mãe foi maravilhoso, que ela fazia umas sopinhas e tudo mais. E mas assim, ainda tempos depois, quando já foi liberada a comer, né? Às vezes direto eu comia e já passava mal, assim, mas é porque sempre Dumping, né?
Eu tenho uma paciente que ela fez bariátrica, Murilo, e ela faz acompanhamento comigo, ela faz soro lá na clínica, né, pra gente repor as vitaminas, porque são todas deficientes, né? Ela tem deficiência de B12, de vitamina D, várias vitaminas que todos vocês bariátricos têm. E ela colocou, e ela ficou sarcopênica. Ela era O que aquela. é? Explica pra gente. Sarcopênica é tipo assim, existem obesos que são obesos que têm reserva de músculo e existem obesos que não têm reserva de músculo. E aí quando emagrece muito, já Leva consome, toda a musculatura junto. aquele músculo que ela quase não tinha. E aí ela fica com sarcopenia. Não existe a osteoporose, a osteopenia, que é a falta de osso. Sim. Existe a sarcopenia, que é a falta de músculo, que é uma Caramba. doença. Então ela ficou, tipo assim, muito magra, assim, e só pele, né? Porque fica com flacidez, né? Por conta da perda de peso rápida. E aí ela colocou implante hormonal comigo. E ela conseguiu ganhar 5 quilos de massa muscular. Tá super bem. Super bem. Imagino. Porque ela tinha muita dificuldade pra treinar. Não Sim. não tinha reserva de músculo. Como é que treina? Qual que é de onde vem a força? Vem do músculo, né? Então ela falava, eu vou desistir da academia porque eu não tô conseguindo ter progressão. Aí nós optamos por colocar um implante hormonal, né? Que dá pra colocar em homens também, né? E ela, nossa, pra ela tá ótimo, porque ela já tá fazendo a reposição hormonal, né? E ganhando massa muscular ali. Sim. Eu tava até falando antes, né, antes da gente começar aqui, que eu acho que se eu não me cuidasse, já depois passado mais de um ano da cirurgia, eu comecei a gostar do fato de estar emagrecendo e esquecer de comer, sabe? Eu comecei talvez até criar quase que uma anorexia, assim, na minha cabeça, porque, nossa, eu tava me sentindo tão bem, me sentindo bonito, mas de uma maneira superficial, né? Nunca tinha visto as minhas costelas, eu achava minhas costelas tão lindas. E esse osso daqui que eu não via há muitos anos, esse osso aqui da bacia aqui, não esqueci o nome. E aí. O oblíquo. Isso, aí eu fui. Só que aí eu percebi, eu dava uma levantadinha assim, já, sabe, cabelo começou a cair, eu falei, né? Falta de vitaminas, né? E eu tava gostando, mas eu já tava passando do ponto, sabe? Ponto. E eu acho que é perigoso, né? Que eu poderia desenvolver um processo assim de ficar desse jeito, né? Sim. E me acostumar com isso e. O paciente bariátrico, ele tem um sistema de recompensa muito ativo, né? Então, vocês são viciados em comer. E aí, quando vocês fazem a cirurgia, vocês ficam viciados em alguma outra coisa. Sim. E aí, pode ser viciado em droga, pode ser viciado em álcool, pode ser viciado Muitos que em eu pornografia. conheço bebem muito. Então, muda o foco do vício, então é muito perigoso. Ele só, na verdade, direciona. Só direciona o foco para outra coisa. Então, assim, são pessoas que precisam ter acompanhamento psicológico, ter acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento nutricional e pro resto da vida. Uma parte dessa questão do meu vício foi quando eu comecei o negócio do podcast. Eu entrava aqui de manhã e saía de noite, eu esquecia o resto. Isso, hiperfoco em alguma coisa. Ainda bem que era no trabalho. Eu falo, gente, coloca o foco no treino, vai treinar, né? vicia nisso. E eu tava ainda tem muito questão da autoconfiança, da autoestima, né? No que eu fui, mas a autoestima é uma coisa muito importante, né? Nossa, é fundamental. Então, uma coisa que me trouxe coragem também de voltar para uma academia e tudo isso foi, então, meu processo eu não consigo explicar, ele é bem, mas assim, com a autoestima veio a coragem de estar na frente de uma câmera. Eu não estaria se eu tivesse do jeito que eu estava antes. Provavelmente. Eu pego a minha foto do jeito que eu estava antes, eu só tenho uma foto, que eu nem queria sair em foto. Mas quando eu vejo... Apagou todas as outras. Quando eu vejo aquela foto, eu não tô vendo só a minha forma física, eu lembro como que tava a minha cabeça na época, entendeu? Como que eu tava mal mentalmente, espiritualmente. Não tô vendo só a forma física. Aquela forma física é só, vamos dizer assim, a capa do conteúdo ruim que tava ali, entendeu? Então, ainda bem que veio, né? Aí a gente volta de novo a filosofar naquela questão do nosso processo de vida, né? Estamos aqui, pessoal. E a autoestima é importante a gente falar, Murilo, porque eu atendo mulheres, né? O meu público, 70% é mulher, 30% é homem. Tipo assim, vai a mulher, aí leva o marido, né? Geralmente é isso. Depois leva os filhos, né? Vem a família toda. E aí a mulher chega pra mim, doutora, eu te procurei porque assim, a minha libido tá péssima, nossa, eu não tenho vontade, e meu marido tá reclamando, eu não tô bem. E a pessoa fala, que eu tô sem testosterona. Não tá sem testosterona, não, é que você tá gorda.
tá acima do peso, como é que você vai ficar com a autoestima boa? Então, assim, é pela autoestima abalada que a pessoa não tem libido. As outras coisas... Então, afeta tudo. Afeta o relacionamento, afeta a relação sexual. A pessoa não quer sair de casa, ela não quer comprar roupa, ela não quer ficar, né, nua na frente do marido mais. Então, não é uma questão que ela não tá produzindo hormônio. Porque, às vezes, a mulher é jovem, tem 30 e poucos anos, mas ela não tá bem, porque ela tá muito acima do peso. Sim. Aí eu explico pra ela, ó, o seu problema é que você tá muito acima do peso, precisa emagrecer. Né? E aí, às vezes, a pessoa ali usa uma testosterona sem indicação, né? E aí ganha mais peso ainda, porque vai ficar inchada, não tem necessidade. Eu falo que, assim, a gente tem que ter um olhar holístico para o paciente, né? Enxergar ele 360 graus, tem que avaliar tudo. Aí ela vai contando, não, ó, o seu problema, sabe o que é? É que você tá 20 quilos acima do seu peso. Vamos trabalhar isso? A hora que você conseguir emagrecer, vai mudar toda a sua vida. Vai mudar o seu quadro, né? Aí passa alguns meses de acompanhamento, né? E você vê que a pessoa tá mais alegre, até na consulta, assim, um brilho no olhar. Confiante. Mais confiante, tá se arrumando mais. Que a mulher com autoestima baixa, ela não tem vontade de ir no salão se arrumar. Não tem. Ela não quer comprar roupa, ela não quer fazer nada. Sim. Então, se ela perde a vaidade, ela deixa de se cuidar, a libido vai no chão. Eu perdi completamente no meu caso, entendeu? Eu tava e recuperei. E hoje uma das coisas que tá entre as minhas prioridades é cuidar da minha autoestima. Porque com ela eu me sinto confiança pra fazer tudo, entendeu? Eu sinto que eu sou capaz. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, o que passa pela minha autoestima? Me sentir bonito é uma das coisas, entendeu? Então, tipo, entre outras coisas, assim, tipo, boa situação financeira, né? Essa daí a gente tá ainda pedalando, né? Mas são várias coisas, né? Bem-estar com a família, todas essas coisas traz autoestima. Então, eu acho uma das que tá entre as minhas prioridades é cuidar da autoestima por vários meios, né? Por saúde, por estética, né? A autoestima é muito importante. E até por oportunidades, eu não estaria aqui. né? Então, assim, eu falo assim, uma pessoa com uma autoestima baixa, ela não tem coragem de sei lá, ir numa festa privada ali que ela vai se expor, ela fica eu tenho uma paciente que ela tinha um casamento para ir de uma das melhores amigas dela, ela não queria ir porque ela tava acima do peso. Ela, eu não vou nesse casamento, ainda não consegui perder, eu tô me sentindo horrível. Eu falei, para de pensar assim, né? E esse pensamento é pensamento sabotador. Você tá colocando empecilhos, você tá colocando obstáculos e te colocando como incapaz, né? Poxa, ainda tem um mês, e um mês muita coisa pode ser feita, bora pra frente, bora trabalhar isso. Sim. Ai, porque não, eu já desisti, eu tô péssima. Não, vamos trabalhar essa mente. E aí, essas pacientes, Murilo, não funciona uma consulta a cada 2 meses, uma consulta. Essas pacientes é consulta toda semana. Trabalhar a mente. É quase que pegar na mão dela e... fazer terapia mesmo, sabe? Como é que você tá hoje? Ai, tô me sentindo melhor, meu marido me elogiou. Porque aí eu começo a falar, ó, hoje você vai reacendendo, né? Vai, você faz isso, agora você faz aquilo. Vai na academia, na academia que você não quer ser vista, vai naquela mais simples então, já que você não quer no lugar, né? Compra roupa, guarda essa roupa que você vai conseguir entrar nessa roupa. Porque pra mulher é uma grande satisfação entrar na roupa. Acho que o homem não tem isso, né? Mas passei a mulher, ter, eu usufruí de sabe, a mulher, ela, assim, o sonho dela é usar 38, né? O sonho de toda mulher. Só que ela tá usando 44. Aí ela vai lá e compra uma roupa 38. E ela fica lá olhando aquela roupa. Aí ela se frustra. Aí então, se você começa a colocar como expectativa, eu vou entrar nessa roupa, eu vou, ela vai pra cima. Até ela entrar na roupa. Pode ser que entre apertado, mas vai entrar, entendeu? Agora, quando você não tem um objetivo claro, por que você vai perder peso? Pra quê? Sim. E a autoestima, ela tem... então, tipo, a pessoa assim, olha, eu deixei de ir em formatura de pessoas que casamento, porque eu tava... Nesses lugares que mais tem foto, vídeo, né? Então, tudo que eu não queria não quer aparecer. Então, eu pensei assim, não... Pô, se eu não quero ir, mas também se eu ficar parado, se você levar em consideração que depois dos 30 a gente é ladeira abaixo, se a gente não se cuidar, e quanto mais a gente é ladeira abaixo com o pé no acelerador ainda, né? Tem gente que faz isso, né? Então, tipo, o que a gente tem que fazer é tentar melhorar essa nosso envelhecer bem, né? Sim. Então eu pensei assim, se eu não fizer nada, como que eu vou parar? Se a minha autoestima tá baixa com 30 anos que eu tinha na época,
como que vai estar, se eu continuar nessa pegada daqui 5, 10 anos? Aí é uma Você vai estar. depressão, É uma né? depressão sem volta até. É um poço sem fundo. Então, tipo, eu senti assim que com pequenas conquistas, as coisas foram voltando, eu percebi que talvez a analogia seja assim, eu fui brilhando aos pouquinhos, voltando a brilhar, ter brilho, ter coragem, porque sério mesmo, eu não teria coragem de estar aqui na frente de uma câmera, chamando pessoas como você, pessoas que são autoridades no ramo dela, trouxemos aqui pessoas de relevância. E hoje eu te falo que eu só não sei se eu tenho totalmente, sou gabaritado para isso, mas desde uma autoridade, pode ser o presidente da República, pode ser o governador, pode sentar aqui nessa mesa que hoje eu não me sinto, me sinto capaz, eu me sinto capaz, eu posso falar com qualquer uma dessas pessoas. Se elas vão ser legais, não sei, se eu vou conseguir fazer uma boa entrevista é outra história, mas elas não me intimidam mais, Sim, entendeu? não intimida. Entendeu? É coisa. Agora, quando eu tava antes, não tinha, sabe, assim, de não querer fazer nada mesmo, virar quase que uma planta, assim, queria ser. Então aí você vê como que o quadro muda dentro da nossa cabeça. Eu era outra pessoa ali. Não. É até difícil explicar isso aqui, pessoal. Mas isso aqui não é uma entrevista sobre o apresentador, pessoal. Isso aqui é entrevista. Desculpa, pessoal, mas é um bate-papo, né? Vamos fazer o quê? Doutora, como que tá o seu tempo? Nosso assunto rendeu aqui, hein? Rendeu, né? E se continuar, vai embora, porque, pô, um assunto bem legal aqui. Eu sou bem curioso, vou perguntando, eu me desembesto a perguntar. Acho que às vezes o convidado deve até ficar cansado, acho que cansa. Mas a senhora gostou do nosso bate-papo? Nossa, eu adorei. Muito obrigado por ter vindo. Eu queria. É o papo, ó. Se bobear, a gente vai ter outros papos aí mais pra frente. Com certeza. Sempre tem atualizações no cenário. Sempre tem. Coisas que acontecem. Sempre tem assuntos polêmicos, dá Assuntos pra gente falar sobre muita coisa. É verdade. Era uma coisa que a gente até ia tocar mais um pouquinho, mas a gente até pode deixar esse parêntese pra gente abordar mais pra frente. No próximo podcast. Isso, com certeza, né? Muito obrigado pela sua presença, por abrir um Obrigada. espaço na agenda. Ela foi educada desde o primeiro momento que a gente conversou. Veio aqui certinho na hora. Muito obrigado novamente. Pessoal, esperamos que você tenha gostado desse papo. E se você quiser visitar a doutora, como que é a rede social mesmo? @doutora Ediene. E isso vai aparecer para você aqui embaixo. E a gente vai mandar. É só você dar um clique. Vai ter também um link embaixo do nosso vídeo. Segue lá minhas dicas. Isso. Dicas fitness, dicas... fitness, né? Dica de saúde, Isso. dica de alimentação, rotina, motivação, tem tudo. Com certeza. Eu já me inspiro lá. Ela já é uma influencer já ali na rede social, né? Já é inspiradora. Não foi à toa que ela está aqui hoje. É assim, pessoas como você que nós queremos aqui, pessoas que inspiram, pessoas que levam a história, pessoas que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. E é o que esse podcast quer fazer na sua vida também. Então, pessoal, não esquece, dá um like lá, se inscreve, aciona o sininho que pra gente, ó, pra você não é nada, né? Não é nada, né, doutora? Deixa seu like aí pra gente. Isso, a pessoa dá um clique e só vai mexer o dedinho assim e pra gente é um baita de um combustível. Quebra essa pra mim, ó. Te espero lá, vai. Pessoal, então, doutora, novamente, nosso papo foi muito bom. Eu acho que a gente tem muito mais para conversar aí. Quem sabe numa consulta lá também, né? Aí a gente conta mais um pouquinho que a gente está passando, a nossa realidade lá. Mas é isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse papo. A gente ficou uns dias aqui sem gravar, né, Vini? Até perdi o jeito de finalizar o programa aqui, porque a gente ficou 2 semanas quase sem gravar, porque a gente teve uma leva de episódios gravados aí, e até perdi o jeito aqui da coisa. Então, pessoal, esperamos que tenham gostado desse papo aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite, até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.